em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora. Fala comigo agora, Senhor. Fala. Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando a cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu percebo que vocês estão bem, amém? Vocês estão louvando a Deus, estão engrandecendo o seu nome. Isso é um sinal que vocês estão bem, né? Porque uma vez eu perguntei para uma irmã: como você está, irmã? Ela disse: hoje eu estou mais ou menos. E eu disse para ela: para o cristão, o mais ou menos é louco de bom, né? Não temos com o que nos queixar, reclamar, sabendo que muitas das vezes a nossa labuta aqui é difícil, né? É complicado, travamos batalhas muitas vezes com o inimigo e enfrentamos ele cara a cara muitas vezes. E se não fosse a graça, a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, nenhum de nós estaríamos aqui. Louvamos a Ele pela graça, pela misericórdia e por sua infinita bondade, né? Podei-vos assentar, irmãos, um minuto. Eu não vim com intenção de pregar esta noite, mas eu estava escutando os louvores e tudo muito bom, né? Eu creio que foi o irmão Lutero que me disse uma vez que quando a igreja levanta naquela inspiração, o pregador fica sapateando ali atrás, né? Ele fica doidinho para vir para cá. E isso não é mentira, é a verdade. A gente fica ali louvando junto com vocês, buscando aquela inspiração divina do Deus Todo-Poderoso, né? Eu tenho observado, irmãos, que vocês têm observado também, que eu tenho ficado alguns finais de semana fora, e até parece que eu estou que nem Jonas, né? Fugindo do trabalho. Mas é que algumas viagens a qual eu fiz, foi palavras dadas a outros pastores e a gente não pode voltar atrás, né? Eu tinha prometido a alguns pastores de fazer essas visitas, da qual nós fizemos, foi para o pastor Darcy, o pastor Ademir Pepper. Quando eu disse para ele, não, quando o senhor vê lá uma data lá para nós ir, ele já, tal dia. Aí não tinha como voltar atrás, né? Então tivemos ali, e ontem a minha ausência foi porque eu estava em Maximiliano de Almeida, como todos vocês sabem. O pastor Jardel passou para nós ali, e ele estava orando num sentido para que Deus dirigisse da melhor maneira, da sua perfeita vontade, né? E eu creio, irmãos, que Deus, quando Ele quer fazer algo, tanto no espiritual como no material ou físico, Ele sempre vai trabalhar nas duas extremidades. Ele vai trabalhar lá e vai trabalhar aqui, porque foi o que Ele fez com a viúva de Serepta e Elias. Deus não mandou Elias lá numa casa a qual não tinha o mesmo espírito de Elias.
Mas Deus mandou ele numa casa de uma viúva, a qual tinha o mesmo calibre de espírito que Elias tinha. Por isso que quando Elias disse a palavra, ela tomou a palavra e a cumpriu, obedeceu. E quando ela obedeceu, disse o profeta, o resultado sobrenatural veio. E devo ser claro para vocês, eu não tenho que esconder nada, né? Vocês têm que estar a par de tudo. Vocês têm que saber isso. Há muito tempo eu tinha o sentimento de permanecer cuidando da igreja de Maximiliano. E quando foi passado, apenas foi passado, e ficou como ficou. Isso não convém falar. Mas no meu coração eu tinha um desejo. Mas nunca corri atrás, nunca forcei, apenas a minha oração, nem palavras eu usei, eu apenas pensei em minha oração, e a minha oração em pensamento foi: se o Senhor for a perfeita vontade de Deus, isso vai acontecer. Se não for, amém também. Nós queremos estar na perfeita vontade. E ficou ali a minha oração. Alguns meses atrás, o pastor Jardel me liga, e ele disse então que estava orando a Deus, por isso que eu disse que Deus trabalha nas duas extremidades, e orando a Deus, Deus o confirmou em seu coração, de ele nos passar então a igreja de Maximiliano de Almeida. Aquilo para mim foi uma confirmação, irmão, para mim nada mais foi do que a confirmação, e foi feito algo. Não foi feito às escondidas. Ontem estava comigo o irmão Lori, o irmão Lucas, que estavam lá. Não foi feito, não foi comprado, não foi pago, não foi feito nada a não ser somente pela liderança do Espírito Santo. Eu não creio em nada que é feito por baixo dos panos. Isso não convém de Deus. Então, tudo o que foi feito, eu coloco minha mão diante desta Bíblia e diante de vocês, que tudo o que fizemos, fizemos abertamente e bem esclarecido. Eu não paguei, pastor Jardel também não me vendeu, porque a igreja é soberana. A igreja é que manda. Não tem nenhum homem sobre o outro homem, não. Temos o Espírito Santo sobre todos nós aqui. E é esse que governa a casa toda, né? E foi feito, o pastor Jardel, ele tem o meu respeito, como eu disse ontem a ele, e digo de volta, ele tem o meu respeito, porque a humildade de um homem, o poder de um homem está na humildade. Dificilmente quando uma pessoa toma o poder, ela reconhece e volta atrás. Mas o pastor Jardel, ele mostrou esse calibre, essa qualidade, porque ele não os abandonou a igreja, e não quis passar só por passar a igreja de Maximiliano. Ele passou porque ele disse que não ia ter condições de ajudar a igreja da maneira que a igreja merece. Isto, o Molori está aqui, ele falou isso ali ontem. Mas para que isto fique registrado, irmão, entre nós, a gente tem que ser claro, né? Então, ele olhou, passou um dia lá e viu a placa lá, 71 quilômetros, ele pensou, então, Erechim está mais perto do que lá de onde eu estou, né? Ele faz 220 quilômetros para vir em Maximiliano, e nós com 71 estamos ali. Então, Deus trabalhou de uma maneira sobrenatural, colocou no seu coração, Ele nos chamou, e a igreja aceitou, e foi tudo direcionado pelo Espírito Santo. O trabalho, sim, está aumentando. Agora temos Barão de Cotegipe, temos Maximiliano de Almeida, e também está se abrindo umas portas ali em Paulo Bento, né? Ali com o irmão Ramon, o qual está desbravando aquela área ali, e Deus os tem abençoado. E nós falamos outro dia que nós queríamos trabalho, e trabalho já tem.
Agora precisamos de trabalhadores, voluntários com bom espírito, que desejam trabalhar na seara do Senhor. Dia 15, 16 e 17, nós já vamos fazer uma campanha ali, em Maximiliano de Almeida. Vamos movimentar as águas. Para vocês terem uma ideia, irmãos, ontem já 3 pessoas nos procuraram, 2 querem o batismo, e a outra quer seguir com nós, porque ela é lá de Machadinho, mas ela disse, se vocês conseguirem ir me buscar, porque ela não tem condição de vir, uma senhora de idade, eu quero seguir com vocês aqui. Então, quando é o Espírito Santo trabalhando, irmão, é o Espírito Santo trabalhando. O homem não precisa forçar nada, nós não temos que ir lá e... não, o Espírito Santo vai abrindo as portas. Vocês já ouviram falar daquelas 3 luzes alinhadas? Quando você realmente tem um desejo que ferve no seu coração, P.R. Green disse que o profeta ensinou ele a alinhar aquelas 3 luzes. A primeira era o desejo do coração, né? A segunda era ver se aquele desejo do coração se enquadrava com a palavra. Tinha que se enquadrar com a palavra, tinha que ser escriturístico e não podia sair uma vírgula da palavra. E a terceira é o próprio dom, que é abrindo as portas. Porque quando essas 3 luzes se alinham, então você não faz esforço. Você não precisa arrombar a porta. É o Espírito Santo que está guiando. Então, quando o dom se alinha com as outras 2, o próprio dom abre a porta. Amém? Então, foi isso que aconteceu. E estamos felizes, alegres, e queremos, sim, fazer um bom trabalho. Amém? Outra coisa, irmãos, tem chegado ali a mensagem, a última mensagem do mês, a ele ouvir. Se você quiser pegar para ler, mas eu aconselho a você fazer o seguinte: leia. Se é para você pegar e deixar na estante lá empoeirando, deixa ali então. Deixa ali que nós vamos fazer proveito dela. Porque isto é um pão celestial. É maná do céu. Então, não é só um livretinho que você pega e lê como um jornal, não. A fé para o rapto está nas mensagens. E ouvindo muitos pastores, e muitas palestras dos pastores, nas reuniões de pastores, eles nos aconselhando a aconselhar a igreja a ler as mensagens. Irmãos, um povo que lê mensagem, uma pessoa que lê mensagem, que está a par da leitura da mensagem, é a pessoa que dá menos problema para o ministério. Olha, dificilmente você tem que resolver algum problema daquela família, ou daquele homem, ou daquela mulher, quando a pessoa está aqui, com a leitura em dia. Porque daí você lendo aqui, Deus, Ele vai trazendo aquilo para você. O próprio Espírito Santo, o profeta disse, esse é o Espírito Santo, essa mensagem, a qual você dá água, é essa mensagem, é o poder que te transportará para o outro lado. Mas sabemos que essas mensagens, ela tem um custo. Não é um custo alto, nem um pouco alto. Eu creio que nós pagamos R$ 2,50, R$ 3. Pelo que tem aqui dentro, pelo que existe aqui dentro deste livretinho, R$ 2,50 é nada para o valor que existe aqui dentro. É nada. Só que a gente paga, a gente tira do caixa da igreja e paga. Só que muitas vezes tudo que vem de graça não é valorizado.
Quando você recebe tudo de graça, aquilo não é valorizado. Você não sabe a condição, o que aconteceu, ou você não suou nem um pouquinho para obter aquilo. Então, eu não estou arrecadando dinheiro, Deus me livre desse espírito, mas é justo você ofertar pela mensagem. Isso aqui não vai para mim, não vem para a igreja. Isso aqui vai lá para a Associação dos Crentes da Bíblia, o qual não é de Chapecó, não é do pastor Febrônio, não é do pastor Daniel, é uma associação de irmãos, de pastores, que se juntaram e abriram esta gráfica para traduzir estas mensagens para nós, e essa oferta que você dá vai para eles lá. E essa oferta que entra lá, essa oferta, depois de ser cobridos os gastos, ela vai para as missões. Então, uma alma que é ganhada lá na África, lá na Angola, lá em Guiné-Bissau, se você está trabalhando, ofertando aqui, saiba que você tem parte naquele trabalho. Uma alma foi salva lá em Guiné-Bissau e eu tenho parte, porque eu estou ofertando para essa mensagem chegar lá. Vocês lembram que há pouco tempo atrás foi um container aí, né? Não sei quantas mil mensagens. Nós ajudamos com a oferta e as almas que estão sendo ganhas lá, eu posso dizer, glória a Deus, eu faço parte daquele trabalho. Eu não estou lá, não posso chegar lá, mas eu sei que eu pude ajudar, com um pouco, mas ajudei. Então, se você puder e sentir no coração, agora não faça só porque eu pedi, faça se você sentir no coração. Não abra a mão só porque o Ariel pediu, faça se está realmente no teu coração, porque aí Deus recebe, né? É justo, irmão, é muito justo. Outra coisa, nós abrimos a conta para a igreja. Agora, quem deseja ofertar pelo Pix, ofertar ou dizimar pelo Pix, está ali, nós abrimos uma conta no CNPJ da igreja, graças a Deus conseguimos, deu tudo certo, correu tudo bem. Então agora, se você deseja ofertar, que hoje a maioria das pessoas estão tudo pelo aplicativo, né? Está sendo mais fácil, estão recebendo e pagando pelo aplicativo, a maioria dos irmãos aqui. Então, lá na porta tem 2 QR Code, o irmão Lucas projetou um QR Code aqui no telão, mas só que assim, irmãos, eu tenho comigo o seguinte, ficar pegando o telefone na hora do culto, eu acho complicado, eu não sei, se de repente, a hora da oferta, todo mundo pega o telefone ali e começa, então se você chegar lá na hora, na entrada lá e quiser já fazer a tua oferta, você entra, faz a tua oferta e vem. Nós vamos passar a salva, sim, vamos passar, para aqueles que não têm o aplicativo e desejam trazer a oferta alçada, será passado todos os cultos, isso não será cortado, será feito da mesma maneira. Mas a questão do telefone, por que eu digo isto, irmão? Porque nem todos têm uma maturidade suficiente para pegar o telefone durante o dia e assistir tudo que é bom. Esse aplicativo aí tem muita coisa que é assistido que é uma porcaria. Então, faz isso que eu estou te pedindo, que você vai ver que vai ser abençoado. E quando você ofertar ou dizimar, deixe ali na descrição o que é, se é oferta ou se é dízimo. Por que eu falo isso? Porque uma das coisas que a gente faz o levantamento do que entrou e o pastor também dizima. Então, daqueles dízimos, eu também tiro dízimos dos dízimos para outro sacerdote. É assim que funciona. Se você não coloca a descrição lá, a gente não vai saber exatamente o que entrou de dízimo para a gente poder dizimar. E a gente quer ser certo com Deus em todas as áreas, né? Então, você também deve saber que o pastor também dizima. Eu acho que era isso mesmo. Estamos com projetos para fazer evangelismos, trabalhos evangelísticos, né?
aproveitar bem esse verão, tirar um pouco do papel, que até hoje ficou só no papel, e vamos fazer e nunca fizemos. Então, eu desejo tirar um pouco desse vamos fazer e vamos fazer, né? Vamos realmente trabalhar. Porque o que fica no papel é amassado e jogado no lixo, depois a gente esquece, nem lembra mais do que foi colocado lá. Mas quando a gente faz um trabalho aqui, faz um trabalho lá, aquilo lá vai florescendo, vai crescendo, e a gente vai vendo os frutos, né? E aproveitar essa onda, irmãos, que está vindo, né? Ali em Paulo Bento, esse trabalho, o qual está sendo aberto, pessoas estão vindo, olha aí, 2 pessoas aceitaram o Senhor Jesus Cristo hoje, pelo programa de rádio. Olha que bênção, irmãos. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. Então, quando você oferta para o programa de rádio, você faz parte desse trabalho. Faz parte. Você não pode estar lá no programa, mas oferte lá. É coisinha pouca, irmão. Isso aqui você está sendo abençoado quando você abençoa. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse para Abraão: "Sê tu uma bênção". Abençoe. Se você não pode ir, não sabe pregar, não sabe evangelizar, então ajude nas ofertas. E isso será, com toda a minha sinceridade, isso será designado para somente este trabalho. Não quero embolsar nenhum centavos do que você ofertar lá para o trabalho evangelístico, para essa mensagem. Eu quero ter minhas mãos limpas no dia do juízo. Que Deus nunca me ache como um ladrão, né? Porque é isso que a Bíblia diz: lá não entrará ladrões. Eu nunca roubei ninguém, mas quando não fecha a mão para a casa de Deus, o Espírito é o mesmo, né? Mas não gosto de falar sobre isso, irmão. Vocês sabem, eu não gosto de falar sobre isso. Muito bem. E a nossa campanha, Maximiliano, eu acho que eu já pronunciei isso, né? Nossa campanha em Maximiliano. Mas nós vamos ter 15, 16, 17, sexta, sábado e domingo, mas no sábado nós vamos ter culto aqui. Eu mesmo vou estar aqui, não vou estar em Maximiliano no sábado, estarei só no domingo, pela parte da manhã. Então nós vamos ter culto normal aqui. Se você tem condições de ir ajudar os irmãos lá no evangelismo, eu creio que vai uma equipe de músico, né? Vai uma equipe de músico para lá, vai alguns irmãos vão ir para evangelizar, alguns vão com a família, e você tem todo o meu apoio para apoiar essa obra. Devemos ir, o povo está animado lá, irmãos, estão esperando vocês lá para fazer esse trabalho, mas eu vou ficar aqui no sábado para ter companheirismo com os que ficarem aqui, tá bom? Então agora, irmãos, quero ler uma escritura que se encontra em 1 Reis, capítulo 19, versículo 13. Aqui veio o anúncio. 2 almas aceitaram a Cristo, graças a Deus por isso. Você sabe que quando o irmão Ramon me procurou e ele disse que tinha uma rádio muito boa ali em Paulo Bento, me caiu tão bem no coração, e eu pedi a Deus que Deus confirmasse isso com os frutos, né? E Deus está confirmando. Você sabe que o profeta fala na mensagem em Hebreus, ele disse que depois que nós recebemos a vida eterna, que temos a experiência com Deus, a primeira coisa que nós temos que ter em nós é levar aquilo que recebemos para outro alguém. E vida eterna é isto, é viver para os outros. Antes de lermos a palavra, deixa eu só terminar esses anúncios. Eu ia dar no final, irmão, esses anúncios. Mas eu só vou ler essa escritura
e apenas passar a vocês alguns conselhos que eu aprendi. Quem vai estar no almoço do dia 1º do ano, já pode passar ali no final do culto e dar o nome, né? Para a gente se organizar. E os irmãos que desejam estar em Maximiliano no final de semana, devem passar seus nomes também, para a gente se organizar, porque haverá o almoço no domingo, né? Agora, com reverência, antes de lermos a palavra, queremos acalmar os nossos espíritos e falar com o Criador da nossa alma. Querido Deus e eterno Pai, ó Deus, o Senhor conhece o meu coração e sabe o quanto é difícil falar algumas coisas, Senhor. Isso nos dilacera por dentro, mas é necessário, Pai. Precisamos disto, Senhor. Agora, Senhor Deus, acalma nosso coração, nossos pensamentos, nossas preocupações e anima, Senhor, nosso espírito para receber a Tua palavra. Pedimos que o Senhor venha e unja os meus lábios para trazer aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor tome o controle deste ambiente, deste lugar e de cada alma e espírito que aqui está, Senhor. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. 1 Reis, capítulo 19, versículo 13, que diz assim: Ouvindo-a Elias, envolveu o rosto na capa, saindo pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe o Senhor: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge Azael rei sobre a Síria. Amém. Até aqui. Podemos assentar, irmãos. Provérbios capítulo 11, versículo 14, Salomão disse que na multidão de conselhos há sabedoria. E é na multidões de conselho que nós adquirimos sabedoria, que nós adquirimos o conhecimento. Nós, nessa escritura que lemos, encontramos que Elias, ele estava em um lugar chamado caverna, ali onde a Bíblia nos disse que ele subiu. Mas eu quero falar um pouquinho sobre as 3 fases que Elias teve nesse processo. Um pouquinho antes você vai ver que Elias, ele recebeu uma palavra do Senhor para subir ao Monte Carmelo e lá enfrentar 450 profetas, os profetas de Baal. E sobre esta unção, sobre esta inspiração, Elias subiu corajosamente até lá, encontrou-se com Obadias e disse a Obadias: vai até o teu senhor Acabe, o qual Acabe era rei, e Obadias servia o rei Acabe, e diz ao rei Acabe que eu me encontrarei com ele. Obadias, claro, temeu na hora, porque Acabe estava procurando matar Elias, por causa que Jezabel estava ali influenciando, e já tinha matado muitos profetas.
Mas Obadias, sendo um servo temente a Deus, ele tomou 100 profetas e escondeu em uma caverna. Vocês lembram da história, irmãos? E ele escondeu esses 100 profetas ali, de 50 em 50, ele o escondeu e os alimentou com água e pão. E quando ele encontrou-se com Elias, ele disse: és tu o meu senhor Elias? Elias olhou para ele e disse: sim, sou eu. Eu tenho a palavra do Senhor para ti. Vai a Acabe e diz a Acabe que eu quero me encontrar com ele. Obadias temeu aquela palavra, porque ele sabia que se ele chegasse diante de Acabe e dissesse que tinha se encontrado com Elias, ele poderia ser morto por Acabe. Porque ele disse assim: meu Senhor, ao sair da tua presença, Deus pode levar o teu espírito a qualquer lugar que seja, e eu não te encontrares mais. Então, quando eu chegar com essa mensagem na presença de Acabe, Acabe vai me matar, porque vai pensar: por que você deixou escapar Elias? Mas daí Elias disse: mas vai, porque assim diz o Senhor, hoje me encontrarei com Acabe. E aconteceu, Elias se encontrou e deu a palavra para Acabe. E Elias disse: eu quero, Acabe, que você reúna os 450 profetas de Baal e me encontrem lá no Monte Carmelo. E Acabe fez o que Elias tinha dito, juntou os profetas e o povo de Israel e levou lá no monte. E chegando lá, o povo se reuniu, os profetas se reuniram, vocês conhecem a história, né? Se reuniram, e quando se reuniram, Elias disse: escutem, povo de Israel e profetas, em outras palavras, por que vocês estão cogitando entre dois pensamentos? Se Baal for Deus, serviu, mas se o Senhor for Deus, serviu. Faze o seguinte: pegue 2 novilhas, preparem as novilhas, uma para vocês e uma para mim, coloquem sobre o altar. Isso tudo Elias estava sobre a unção do Espírito Santo, sobre a unção da palavra de Deus, sobre a inspiração que lhe veio. E Elias, um homem sozinho, porque se você pegar ali o que ele disse: de todos os profetas que tinha, só eu fiquei. É isso correto? Só eu fiquei. E ele disse: vocês pegam essa novilha, preparem ela, coloquem diante do altar, só não coloquem fogo. Eu só estou resumindo aqui, irmãos. E lá foram os profetas de Baal. A Bíblia diz que eles prepararam tudo o que Elias tinha dito, colocado a novilha no altar, e começaram a clamar, e a clamar. E de manhã até o meio-dia, a Bíblia diz que nada ainda tinha sido feito. E aí então Elias, naquela coragem, naquela unção, disse: clamem mais alto, comecem a clamar mais alto. Quem sabe Baal foi dar uma viajada. Clame mais alto, quem sabe Baal está dormindo e vocês precisam despertá-lo. Clame mais alto, quem sabe Baal está pensando. E a Bíblia diz que os profetas começaram a clamar mais alto e a se arretalharem, a se cortarem, até que sangue começou a sair deles. E tudo aquela cena, tudo aquela barulheira, toda aquela gritaria, e nada aconteceu, nada sucedeu, até que Elias teve que acalmar o povo e dizer: voltem-se a mim aqui, povo de Israel, e vocês profeta, eu tenho uma coisa para dizer. Prepara o altar aí, traga a novilha, coloca sobre o altar,
E tem mais, eu quero dizer uma coisa: faça uma valeta ao redor do altar, aí coloca 2 medidas de semente, e coloque 4 cântaros de água. E ele disse: bote pela segunda vez, bote pela terceira vez os 4 cântaros de água. E a Bíblia diz que encheram tanto de água que aquela valeta, o qual fizeram para as 2 medidas de semente, encheu de água. E quando ele olhou para o céu, ele disse: ó Senhor, em outras palavras, eu tenho feito tudo o que a tua palavra tem me dito. Em outras palavras, eu tenho ficado com o que o Senhor me disse. Mostra agora que eu sou teu servo e o que o Senhor Deus é Deus de todo o povo de Israel. E a Bíblia diz, em outras palavras, né, irmãos? A Bíblia diz que o fogo desceu e sumiu as pedras, sumiu o holocausto, sumiu a novilha, sumiu a lenha, e o fogo lambeu até a água que tinha ao redor do altar. E quando isso aconteceu, o povo de Israel se prostrou diante de Elias e disse: realmente o Senhor é Deus. Mas não parou por ali. Ele disse: ah, vocês reconhecem agora que o Senhor é Deus? Não deixe nenhum desses profetas escapar. Vamos levar eles até o rio de Querite, o riacho de Querite, e vamos matar todos. Irmãos, quando essa mensagem é apresentada e que o profeta prega, ele mata tudo que é falso profeta. E vai ter muitos falsos pastores, falsos evangelistas, falsos doutores, mas quando essa palavra vem na íntegra, trazendo o que a palavra de Deus traz, aquilo ali destrói tudo que é tipo de sistema. Oh, que maravilha para Elias, quando viu o poder de Deus descendo, né? E limpando o altar e deixando só o pó. Essa foi a primeira fase de Elias, no poder, na unção, ali no poder do Espírito Santo, no poder de Deus, com a palavra, trouxe o poder sobrenatural e eliminou ali, provando para os profetas de Baal que Deus era Deus. Mas logo depois, onde que Elias se encontra? Quantos sabem? Num pé de zimbro. A Bíblia diz que ele vai lá, deita debaixo daquele pé de zimbro e pede para que Deus lhe tire a vida. E você observa, mas há poucos dias ele estava ali no Monte Carmelo, derramando fogo sobre o altar, eliminando tudo, e agora está pedindo para Deus lhe tirar a vida. Não é isso que acontece com nós, irmãos. Não é muitas vezes acontecem essas fases nas nossas vidas? Nós viemos às vezes e Deus se derrama e o Espírito desce e nós choramos, se alegramos e vemos o mover de Deus se manifestando, mas logo ali depois, em algum dia ou uma semana depois, estamos lá debaixo de um pé de zimbro, desanimados. Não temos ânimo para vir para a igreja. Os cultos de oração perderam o sabor. Nós temos debaixo de um pé de zimbro lá. Já aquele gozo, aquela vontade de estar nos cultos, esmoreceu. O desânimo chegou. E parece que tudo não vai dar mais certo, né? Olha só o que o profeta disse no parágrafo 27 da mensagem: o que ouviste aí, tu Elias? E o velho Elias, ele não sabia o que fazer. Depois que ele esteve lá, no Monte Carmelo, ele correu para o pé de zimbro e o profeta disse, ele não sabia mais o que fazer. Então ele correu para o pé de zimbro
Oh, diz o profeta, estou feliz que há um pé de zimbro. Todas as pessoas de Deus precisam ir a este pé de zimbro. É um lugar onde ele estava tão desanimado que não sabia o que fazer. Então ele correu e ficou ali, sobre o pé de zimbro. Oh, disse o profeta, muitos de nós sentimos vontade de correr para aquele lugar. E hoje, quando vemos as instituições cheias com pessoas de Deus, colapsos nervosos, tensões, oh, isso nos faz querer estar no pé de zimbro. Vocês dizem, mas irmão Brana, você está querendo que nós corra para o pé de zimbro? Eu acho que poderíamos expressá-lo como aquela velha senhora de cor disse lá no sul, quando foi atropelada por um automóvel. Um carro bateu nela e lhe perguntaram se ela queria processar por danos. Ela disse, não meu filho, eu não preciso de danos, eu preciso é de consertos. Eu acho que o que a igreja precisa hoje é de um conserto. Um lugar onde você pode ficar sozinho com Deus. E este lugar muitas vezes é no pé de zimbro, onde o pastor não enxerga, onde o irmão não pode enxergar, onde a irmã não pode te ajudar, onde o pastor não pode te ajudar, onde o melhor amigo não pode te ajudar, onde tua melhor amiga não pode te ajudar, mas tem um que pode te ajudar, tem um que quer te ajudar. Oh, é ali naquele pé de zimbro que precisamos estar para ficar sozinhos com Deus. E o profeta disse, só que às vezes não entendemos essas dificuldades. É aí onde falhamos em ver o mover de Deus nas nossas vidas. E então entramos em murmuração. E quando murmuramos, distanciamos a presença de Deus de nossas vidas. O profeta, naquele grande dia, que estava tão desapontado, que ele tinha feito exatamente o que Deus lhe dissera. Não tinha por que ficar desanimado, né? Se você está obedecendo tudo, está tudo nos conformes, está na comunhão, está na fila do pão. E aqui o profeta disse assim, e ele estava tão desanimado, porque ele tinha feito tudo o que Deus lhe dissera. E ele pensou que certamente, se ele fez aquilo, as pessoas iriam crer. Mas ele acabou descobrindo que todos os milagres que Deus lhe disse para executar, que ele fez, e mesmo assim Jezabel não somente recusou, mas ela disse que iria parar sua campanha. Ele não poderia ter mais aquelas campanhas, ela cortaria sua cabeça, se ele continuasse a fazer aquilo que ele estava fazendo. Imagina, matar 400 profetas dela, né? Destruir com a igreja dela. Quando o diabo se apega a uma pessoa, ele simplesmente o faz horrível. E ele achava que os sinais e maravilhas de um Deus vivo seriam suficientes, mas não foram. Então seu pobre coração estava partido e ele correu ao pé de zimbro em busca de refúgio. E ele deitou lá, e eu posso vê-lo deixando o seu servo, há muitos quilômetros atrás, e foi para debaixo da árvore sozinho. Oh, disse o profeta, todos nós temos um pequeno lugar onde vamos quando entramos nestes problemas. Você não tem teu quarto lá quando a dificuldade aperta?
Você abre a porta e diz: hoje eu saio daqui. Faz que nem Jacó, né? Eu só vou sair daqui depois que eu for abençoado. Só depois que Deus eliminar esse inimigo, daí eu posso ter certeza que eu vou sair daqui. E o profeta disse: todos nós temos que ter um lugar onde podemos se achegar diante de Deus. Provérbios 22, 18, ou 18, 22, Salomão disse: torre forte é o nome do Senhor, para ele corre o justo e ficará seguro. Às vezes nós pensamos que a segurança está dentro da igreja. Não. Vir à igreja nós vemos para sermos melhores cristãos, mas a segurança está no nome do Senhor Jesus Cristo. Quando o inimigo se apresenta, eu creio aqui, irmãos, que muitos de vocês, nesse mês aqui, o mês nem começou, vocês já começaram lutando, já começaram guerreando, porque o profeta disse, a Bíblia nos diz que nós não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas nós temos que lutar contra as hostes espirituais que habitam nos lugares celestiais. Você está aqui dentro, você está lutando contigo mesmo, você está lutando contra todos os espíritos, e se existem espíritos maléficos, está aqui dentro. Aonde o diabo, ele posicionou as suas armas e os seus espíritos, foi aqui hoje, nessa noite. Aqui. E ele começa a metralhar teus pensamentos. Ei, eu pensei que ia ser uma mensagem avivada, eu pensei que ia ser isso. Nós temos que lutar contra isso. E o profeta disse ali, deixa eu ler isso para os pregadores agora, eles vão entender o que eu vou ler aqui. Quando Elias estava lá desanimado, vamos dizer assim, desapontado, que ele tinha pregado duramente contra Jezabel, contra o rei Acabe, e depois vê aquele resultado contrário, ele estava totalmente desapontado. Qualquer ministro sabe o que é amanhã de segunda-feira. Me diga aí um pregador que pregou aqui, que na segunda-feira você não tem que estar lutando lá. Na manhã de segunda-feira, depois de um dia difícil no domingo, comparem isso vocês, esposas de pregadores, sabem que isto é verdade? Sabe como seu marido está na segunda de manhã, depois que ele pregou duramente 2 ou 3 vezes no domingo? Olha como ele está desgastado, e não só desgastado, ele está preocupado. É isso verdade, irmãos? Quem prega aqui sabe que é verdade. Você chega em casa e você começa: meu Deus, foi forte a mensagem, meu Deus. Aí você fica lutando: Senhor, foi inspiração tua mesmo? Vocês podem concordar com isso, irmãos pregadores aí, os meus? Foi tu, Senhor? Elias estava nessa condição, debaixo do pé de zimbro lá, mas Senhor, preguei duro, e eles estão lá desgastados, preocupados. O que você acha do pobre velho Elias? Lá estava ele, ninguém para consolá-lo. Vou ser mais franco aqui, às vezes até a esposa disse: você pegou um pouquinho pesado. Você sabe de uma coisa, que o pregador que sobe aqui, ele não pode ter esposa, não pode ter compadre, não pode ter amigo, ele não tem ninguém, ele só tem o Espírito Santo aqui. E eu cumpro essa regra no pé da letra, eu não tenho ninguém aqui, só o Espírito Santo. Me tenha lá fora, você vai ter o melhor amigo que você quiser. Nós somos parceiros, vamos chorar junto, vamos rir junto, o que precisar nós vamos estar juntos. Mas aqui eu não vou me comprometer com ninguém, irmãos.
E Elias estava nessa, não se comprometeu com Elias, não se comprometeu com Acabe, não se comprometeu com Jezabel. No outro dia ele estava lá. E não tinha ninguém para consolá-lo. Que desespero que bate, né, irmão? Quando a pressão vem, quando a dificuldade vem. E você não tem ninguém para te consolar. Às vezes, nem o esposo, nem a esposa tem uma palavra para te consolar. E Deus quer nos colocar nesses pés de zimbro. E você busca um conselho e aquele conselho não cai bem no coração. Você busca um conselho lá em fulano e não cai bem no coração. E então o que ele fez? Ele se ajoelhou e olhou para Deus, e Deus disse, olhou para Deus e disse: Senhor, estou tão cansado e exausto, não quero mais pregar, não desejo mais pregar. Estou pregando com a vida aqui, irmãos. O pastor Davi é testemunha. Não me pode mais no púlpito. Porque você não pode esperar pelas pessoas. Mas espere por Deus, você vai ter resultado. Eu estou tão cansado e tão exausto. Por que tu não me tiras a vida? E me deixe ir. Não é isso, irmão? Aqui eu mesclei um pouco, trouxe para o ministério, trouxe para os pregadores, mas trago para a tua vida também. Senhor, eu não quero mais no culto. Parece que cada vez que eu vou está sendo pior a luta. Mais difícil está para mim cada vez que eu chego lá. Eu chego em casa, parece que as cortinas estão mais pretas do que antes. Eu oro e parece que Deus não me ouve. É porque nós somos um povo escolhido por Deus e lidamos com o sobrenatural. E homens que lidam com o sobrenatural, que permanecem na presença de Deus, quando vem o programa de Deus recusado, essa é a preocupação. É quando é pregado, é batido, e você olha o resultado, é recusado. Isto te deixa num pé de zimbro, você diz: mas meu Deus, o que eu fiz? Eu trouxe a mensagem. E tu diz que a tua palavra não pode voltar vazia, mas olha o resultado. Disse o profeta um dia: eu não sei o que tem, cada vez que eu prego, parece que a igreja não se desenvolve. E entra no pé de zimbro lá e começa a se desgastar. Quando eles entram no sobrenatural e tentam o seu melhor, e fazem tudo o que Deus lhe diz para fazer, e ainda assim se afastam disto, é de partir o coração. Isso parte o coração. É como você falar para o teu filho: eu vou sair, mas faz isso, filho. E você chega lá, parece que está tudo bagunçado, parece que fez aquilo só para te provocar. Meus irmãos, isto parte o coração de qualquer pregador. O Deus Todo-Poderoso fez o suficiente aqui no Templo Ângelos, a semana passada, ao ponto que teve Los Angeles incendiado. Não é de se admirar que ele tenha dito: será mais tolerável para Sodoma e Gomorra do que para esta era.
Agora, amado e amada, eu imagino que em cada galho, em todo aquele lugar, havia uma multidão de anjos, naquele pé de zimbro. E Deus desceu e disse: ó, meu pobre servo Elias está cansado, ele está tão nervoso e desgastado, ele não sabe o que fazer. Eu vou escolher o anjo em pé aqui, que tem as mãos mais macias. E Deus disse ao anjo: não o assuste, caminhe e afague a testa do meu servo, afague a sua testa suavemente, e eu quero o melhor cozinheiro entre vocês, e vá ali e consiga todas as vitaminas que puder, e coloque nesta farinha de milho. O mundo o recusou, o povo o recusou, Jezabel o recusou, mas eu vou tratá-lo bem. Teu esposo te recusou, tua esposa te recusou, muitos amigos te recusaram, mas eu vou te tratá-lo bem. Deixa eu te tratar, Elias, deixa eu te alimentar, noiva do Senhor. Enquanto você prepara este alimento, deixa eu acariciá-lo. Você não quer um carinho do Senhor? O mundo recusou, o mundo te recusa, não quer nada com você, não quer nada comigo. Você vive do teu melhor, você dá o teu melhor, você quer viver uma vida cristã, você quer ser uma boa cristã, você quer ser um bom cristão, mas o mundo recusa isto. E você fala para o patrão, fala para a patroa, fala para o vizinho, fala para o colega, fala para quem você tem oportunidade de falar, e eles não dão valor. E isso te desgasta. Mas pare um pouquinho nesse pé de zimbro, diz o profeta, deixe os anjos do Senhor te acariciar. Minha família não quer nada com isso, meus parentes não querem nada com isso. Ele foi recusado, mas eu vou descê-lo lá agora e vou tratar com ele. Faz assim, ó anjo, não assuste. Traga o melhor que temos, o melhor cozinheiro que você tem aí, traga-me aqui para mim. E consiga-lhe um pouco de água. E este anjo de mão macia aproximou-se e acariciou o pequeno servo de Deus na testa. Lembre-se, se você fez o seu melhor, Deus ainda tem esses anjos para acariciá-lo. Deixa eu te dizer uma coisa, amada igreja, Ele ainda te ama como Ele amou Elias. Eu dei o meu melhor nesse mês, mas não vi resultado. Eu lutei, eu insisti, mas não vi resultado. Posso eu continuar? Deus tem um anjo aqui, e Ele preparou um bolo especial, maná direto do céu, para te alimentar. E Ele acariciou sua fronte e Elias acordou. Eu posso ouvi-lo dizer assim: o Senhor teu Deus te ama.
Quantas vezes deste púlpito o anjo do Senhor disse: o Senhor teu Deus te ama. Oh, Elias, você fez o seu melhor. Irmã Ângela, você fez o seu melhor. Irmã Flávia, você fez o seu melhor. Escuta, Elias, eu sei que você está desanimado um pouco. Eu sei que tem coisas que nos desanimam, mas escuta, Elias, isto vai servir como um testemunho no dia do juízo para eles. Aqueles sinais que eu enviei, isso só será como testemunhos. E eles terão que suportar isto sozinhos. Mas quero que você saiba uma coisa: você fez exatamente como eu te disse para fazer. Eu sei que agora você está cansado, você está exausto. É problema em cima de problema, é decepção em cima de decepção, é depressão, é ansiedade, é tudo que não presta. Eu sei que você está cansado. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, enviou-me aqui para te alimentar com este pão e esta água. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a água viva. Elias esfregou os olhos, levantou-se com as mãos um pouco trêmulas, segurou o pão assim, quem sabe cansado. Você vem para o culto. Vou lá hoje, cumprir com o meu papel. E vem cansado, sem força muitas vezes, sem desejo de vir muitas vezes, mas você vem. E Elias estava nesse ponto, sem força, estava esgotado, decepcionado com o resultado, mas ele foi e pegou o pão. E quando você vem esgotado, você vem desanimado e pega este pão, oh, as suas mãos trêmulas, segurou o pão e comeu. E quando pegamos este pão e comemos, nesse momento o grande coro angelical saiu, formou um pequeno cenário ao redor dele assim, e começaram a cantar. Você já parou para observar que muitas vezes você vem só e você sai daqui dizendo: que culto maravilhoso! Hoje Deus falou tremendamente comigo. Foi porque os coros angelical desceram e afaveram sua fronte e te abençoaram com o pão vivo do céu. Oh, e eles fizeram aquele cenário e cantaram as canções como nenhuma mãe conseguiria cantar para o seu filhinho dormir. E nós ouvimos palavras que ninguém poderia dizer para sustentar a nossa alma. O pastor não teria poder suficiente para fazer a tua alma ficar calma. A igreja não tem poder suficiente para fazer você ficar calmo diante da tribulação. Mas quando vem este coro angelical, através da palavra, isso nos faz se aquietar, nos faz nos acalmar. Então aquele coro angelical embalou Elias como um bebê para dormir novamente. Oh, mas então Deus disse, o Pai do céu se virou e disse: sabe, eu amo meu filho. Deixa ele descansar mais um pouquinho, porque ele tem uma longa jornada pela frente.
Nós temos uma longa jornada pela frente, meus amados. Mas faz o seguinte, prepara outro bolo aí para ele. Ele ainda tem que percorrer muito caminho. Eu não terminei com ele, Deus não terminou contigo, meu irmão. Deus não terminou conosco. Sabe de uma coisa? Eu devo alimentá-lo. Eu devo alimentá-lo novamente. Então ele chamou os anjos, despejou outro grande pacote de vitaminas, aleluias, e cozinhou outro bolo de milho, arrumou-lhe uma botija de água, acariciou-lhe a fronte e alimentou-o novamente. Aí vem o profeta e diz: estou tão feliz que há um pé de zimbro quando estamos desgastados. Há um lugarzinho onde nós podemos largar a nossa pressão. Há um lugarzinho onde nós podemos largar os nossos problemas. Há um lugarzinho onde todas aquelas preocupações do mês vêm, que nós podemos colocar, e este lugar é o pé da cruz. Quando estamos desgastados e deslacerados, e podemos ir debaixo deste pé de zimbro, e então encontrar ali as vitaminas espirituais. E quando nos alimentamos destas vitaminas espirituais, podemos seguir a nossa viagem. O que te fez chegar até aqui, meu irmão? Diga-me se não foi essa mensagem que você vem se alimentando todos esses anos. Diga se não for esta mensagem que você vem se alimentando todos esses anos. Foi isto que te deu força suficiente. Se hoje eu estou aqui, é porque eu tenho me alimentado deste maná celestial. Eu me pergunto se os médicos não estariam um pouco curiosos ao pesquisarem este pedacinho de bolo e dizer de onde Elias arrumou tanta força em 2 pedacinhos de bolo para caminhar 40 dias e 40 noites. Aonde você encontrou tanta força para vir até aqui? Aonde você encontrou tanta força? Os parentes contra, os familiares contra, o esposo contra. Aonde? Aquele velho e novo testamento. Aquele pedacinho de bolo, aquele segundo pedacinho de bolo, me deu força suficiente para chegar até aqui. E o diabo, quem sabe, muitas vezes, irmão, você não vai mais conseguir, você caiu, você fraquejou, agora já era, mas vem o anjo do Senhor e traz mais um pedacinho de bolo, e eu tenho força para levantar e acordar e caminhar ao meu destino eterno. Se coloque de pé, irmãos. Você não veio aqui por força própria, tenha certeza disto. Mas de uma coisa é certa, foi este pedacinho de bolo que os anjos do céu prepararam para você, que te deu força para chegar até aqui. Eu quero cantar com todos vocês aquele hino, ainda estamos aqui. Aí o diabo vem e diz: mas você não presta, você é pecador, você pecou.
Eu não sei, eu estou comendo uma vitamina. Eu estou me alimentando de uma palavra. Oh, e esta palavra, ela é feita pelos anjos do céu. Não é a religião que está me alimentando, não é sistema que está me alimentando, mas é a mão de Deus. Canta comigo, irmãos. Muitos anos se passaram. Lembre desde o dia que você aceitou a Cristo. Desde o dia em que eu criei, foram muitas as batalhas, mas ainda estou aqui. Não tem sido fácil avançar. Ninguém conhece os teus segredos a não ser o Deus Todo-Poderoso. Tem sido longo este caminho. É só você e Deus que sabe os teus bastidores. Mas suas mãos poderosas é que tens me sustentado. Você pode erguer sua mão para o alto e dizer: mas ainda estou aqui, confiando só em Ti, Senhor. Aleluia. Mas ainda estou aqui, pois sei que Tu acabarás sua obra em mim. Mas ainda estou aqui, e não é porque eu quero, por Tua graça e nada mais, Senhor Jesus, que o tens querido assim. Muitas vezes tenho sentido, muitos de nós aqui, irmãos, muitos, que as minhas forças desvanecem sem força, ao esquecer todo o perigo. nem sequer, Ainda estou aqui, nem sequer vontade de vir para o culto muitas vezes. Sem força, não tem mais desejo muitas vezes de vestir a roupa cristã. O desânimo, aquela depressão começa a vir e as pressões de Satanás começam a invadir. Mas se você aceita um conselho nesta noite, deixa eu te dizer, na multidão de conselhos há sabedoria. Deixa eu te dizer uma coisa, mesmo sem força, se não consegue correr, caminhe. Se não consegue caminhar, venha se arastejando mesmo. Tem um barquinho que saiu da praia em busca de uma alma, e esse barquinho ainda está trazendo as pessoas que estão em alto mar, colocando para o destino eterno. Se você, quem sabe, tem desanimado da vida cristã, irmão, estamos tão pertinho, não desanime.
Não pare no meio do caminho. Não deixe Satanás colocar nada de empecilho para fazer você parar. Prossiga, insista. Lute contra você mesmo se for necessário. Vença as pressões diabólicas. Deixa o anjo do Senhor acariciar a tua fronte. Deixa Ele te dar o bolo celestial. Deixa Ele te alimentar. Mas antes de encerrar, tem alguém que deseja vir ao altar e dizer: Senhor, eu quero mais da tua força. O anjo do Senhor está aqui para acariciar. Senhor, eu desejo mais. O altar está aberto. O altar está aberto, irmão. Não tenha vergonha. Aproveite enquanto você tem oportunidade. Diga: Senhor, eu ainda estou aqui, quero mais e mais de Ti. Dá-me deste bolo, Senhor, para caminhar. Dá-me deste bolo para caminhar. É tão bom sentir a presença de Deus, e Deus está aqui nesta noite. Ele está tão interessado na tua alma, irmão. Você não ora mais, você não busca mais, você não se consagra mais. Está na hora de começar a dar um novo passo. Temos muitas pessoas no altar. Não tenha vergonha, venha ser abençoado. Enquanto o irmão Lutero, o irmão Cláudio vêm nos ajudar a orar por estes irmãos, você mantenha os seus olhos fechados. Vamos orar por estes irmãos com tudo que há no nosso coração, porque eles estão aqui para renovar aquele gozo, aquela alegria, aquele desejo de estar mais e mais na presença de Deus. Venha, venha, aproveite o chamado. Eis que estou à porta e bato. Quero falar com você que não tem orado faz muito tempo. Você nem sabe mais o que é orar. Você já nem conhece mais o que é o Espírito Santo. Você já nem sente mais a presença de Deus nos cultos, na sua casa. Eu te convido. Eu te convido nesta noite. Uma coisa o profeta disse: não resista ao Espírito Santo. Quando ele fala, ouça-o. Pode a porta fechar e a minha alma chorar, mas estou comendo do pão vivo, do pão vivo. Pode alguém me dizer: chuva não haverá, mas estou comendo do pão vivo,
do pão vivo, do pão vivo. Nunca retires de mim seu Espírito, Senhor, pois eu seria como nuvem sem água, como estrelas errantes na negrura das trevas. Não posso viver sem o teu pão. 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 Estou comendo deste pão, ele é a salvação. O seu nome é Jesus. Estou comendo deste pão, ele é a salvação. O seu nome é Jesus. Estou comendo deste pão, ele é a salvação. O seu nome é Jesus. Estou comendo deste pão, ele é a salvação. O seu nome é Jesus. Não posso viver sem o seu pão. Não posso viver sem o seu pão. Pode a porta fechar e a minha alma chorar, mas estou comendo do pão vivo, do pão vivo. Pode alguém me dizer, chuva não haverá, mas estou comendo do pão vivo, do pão vivo, do pão vivo. Nunca retires de mim seu Espírito, Senhor, pois eu seria como nuvem sem água,
águas, como estrelas errantes na negrura das trevas. Não posso viver sem o seu pão. Não posso viver sem o seu pão. Estou comendo deste pão, Ele é a salvação, o seu nome é Jesus. Estou comendo deste pão, Ele é a salvação, o seu nome é Jesus. Estou comendo deste pão, Ele é a salvação, o seu nome é Jesus. Estou comendo deste pão, Ele é a salvação, o seu nome é Jesus. Aleluias, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias, aleluias. Senhor Deus, aqui estão estes pedidos. Queremos aproveitar esta unção, essa atmosfera que está aqui, e com nossas mãos sobre estes pedidos, Senhor. Tu és o Deus que conhece o coração e a necessidade de cada um. Por isso oramos em favor destas vidas que estão aqui, Pai. E que eles sejam abençoados, Senhor, e alcancem aquilo que vieram buscar. Há uma necessidade atrás de cada pedido, Senhor, e que seja suprida pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Também sobre esta carteira de trabalho, Deus, se é para abrir-se as portas, o Senhor é dono de tudo, Pai. O Senhor é o dono da prata e do ouro. Oh, abra as portas de serviço, de trabalho, Senhor, para esta pessoa. Abençoa, meu Deus, que ela possa ser próspera em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba, Senhor, o nosso pedido, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, e que isto, Senhor, seja para a honra e a glória do Teu santo e precioso nome, do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.